Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se os soviéticos não tivessem conseguido chegar em Berlim? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões. Beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E eu acredito que esse assunto não precisa de nenhum contexto, mas vamos lá. Durante a conferência de Yalta, entre os aliados Churchill, Roosevelt e Stalin, eles estavam negociando já a partição da Alemanha, uma vez que a derrota da Alemanha já estava virando algo que quase inevitável. Então eles estavam fazendo isso, porém Stalin ele ainda tinha alguns receios em relação ao Ocidente, porque ele não tinha certeza que se ele não chegasse em Berlim, ele provavelmente não teria nenhum pedaço da Alemanha. Então, meio que ele apostou uma corrida, digamos assim, entre o Marechal Zhukov e outros generais, sendo que o próprio Zhukov uma vez tentou convencer ele que isso seria um desperdício, mas Stalin ainda foi lá e foi para cima. E o Ocidente, Estados Unidos e Inglaterra, vendo que provavelmente Stalin não ia parar só em Berlim, aí eles meio que apostaram uma corrida até Berlim. Obviamente, né, que os dois lados aí tinham o mesmo interesse, que era derrotar a Alemanha, mas o Ocidente temia que a União Soviética iria se expandir além da Alemanha. Então, né, rolou essa corrida e eles acabaram dividindo a Alemanha, Ocidente e Oriente. E, bem, vida que segue, história canônica. Mas como é que seria se a União Soviética não tivesse conseguido chegar em Berlim, e como isso seria possível? Um outro contexto é que muitos alemães sabiam que se eles fossem dominados ou ocupados aí pelos soviéticos, viria uma punição brutal. Não que o Ocidente não tivesse uma punição brutal, mas eles iriam ver que com a União Soviética era algo um tanto quanto mais pessoal, né, do que com os outros países em questão. Então muitos alemães, mesmo estando na costa oeste, eles eram deslocados para a costa leste para tentar frear o máximo possível aí do avanço soviético em direção a Berlim, mas não deu certo. Mas como é que seria se esses alemães tivessem conseguido frear os soviéticos, e como que eles teriam freado os soviéticos? E aí é que entra a questão. Então vamos lá, né? Começou a pancadaria, já vamos começar aí no finalzinho aí da Segunda Guerra Mundial, né? da guerra na Europa, no sentido. Então, como é que isso funcionaria? Tem um outro ponto. Eisenhower, nessa teoria, ele ia estar disposto a meio que apostar uma corrida entre aspas com Stalin, né? Temendo que a Alemanha inteira pudesse vir a ser comunista e coisas do tipo. Então o Eisenhower obviamente ia enfrentar mais baixas, e até talvez por autopromoção ou por querer realmente evitar que os soviéticos dominem a Alemanha e possivelmente transformem ela em uma ocupação total soviética, Eisenhower vai apostando corrida, né, vai avançando com tudo. Obviamente vai ter muito mais baixas dos americanos e dos ingleses, canadenses como um todo, porém a questão dos alemães seria principalmente se defender aí dos soviéticos,
pois eles sabiam que a punição ia vir sem areia, ia vir com areia, aliás. Então, a partir desse momento, né, os alemães eles começam a encher a fronteira ali da Alemanha de soldado, né, ultrapassar a linha Oder, o rio Oder, aí, se eu não estou enganado, faz aí a fronteira com a Polônia. Então eles iam cansar as tropas soviéticas até o ponto, né, de que o Stalin, o Zhukov e outros generais achassem besteira eles chegarem na Alemanha, uma vez que ia pegar tudo destruído, os americanos e os ingleses já estavam quase que ali perto, então não iria compensar perder mais e mais pessoas, além do desgaste político, desgaste militar, desgaste econômico. Então eles iriam simplesmente abandonar essa ideia? Não. Eles iriam combater, talvez iriam até tentar avançar dentro da Alemanha para pegar um pedacinho, mas eu não acredito que eles iriam querer uma batalha intensa na capital. Então quem iria ficar aí com muitas e muitas baixas seriam os americanos e os ingleses. Mas enfim, a partir desse momento eles acabam aí estendendo a bandeira deles aí no hashtag, em vez dos soviéticos. E com isso, a Alemanha acaba se rendendo aí para os Estados Unidos, para a Inglaterra e eventualmente aí para a União Soviética. Mas como é que ficaria o Acordo de Yalta, né? Uma vez que a Alemanha seria dividida entre os aliados que estivessem dentro da Alemanha, só que a União Soviética não estaria dentro da Alemanha. Aí, a partir desse momento, iria começar uma guerra de narrativa. E qual guerra de narrativa seria essa? Teoricamente, a Guerra Fria já ia startar, né, logo no pós-guerra, antes de todos os acordos formais, justamente porque ia começar uma guerra de narrativa, porque o Ocidente não iria querer dar pedaços da Alemanha para a União Soviética e a União Soviética iria querer pedaços da Alemanha. Então, o Ocidente iria falar que o Stalin abandonou, que o Stalin deixou os americanos, os britânicos e os franceses à deriva, enquanto ele ficou ali ocupando toda a Polônia. Já os soviéticos iam falar que o Ocidente é mentiroso, pois ninguém falou que tinha que chegar ali em Berlim. Então a partir desse momento, ia rolar sim uma guerra de narrativa. Ia rolar diversos confrontos não militares, mas sim burocráticos, e sem contar que sem contar que mesmo assim a própria Alemanha já iria estar quase que 100% ocupada, né, pelos ocidentais, né, pelo caso os ingleses e os americanos. Então, a partir desse momento, iria criar já uma DMZ gigantesca entre a Polônia e a Alemanha, ia ficar uma zona aí desmilitarizada, ou então, e ao mesmo tempo, uma zona completamente vigiada, né? Uma vez que eles iam temer o avanço soviético e os soviéticos iriam pensar que, eles já estão na Alemanha, para invadir aqui de novo é 2. Então, acredito que a partir de 1946 para 1947, os acordos formais iriam acontecer. Então, a União Soviética teria que abrir mão da Polônia em troca, e eles pegariam alguns pedaços da Áustria. Não, minto, eles teriam que abrir mão da Alemanha. Em troca, eles pegariam toda a Polônia, todo o leste europeu e alguns pedaços aí da Áustria. Então, ficaria aí assim. O mapa seria... Não existiria duas Alemanhas, não existiria Muro de Berlim, não existiria Oriente e Ocidente dividindo a mesma capital, né? Um negócio extremamente tenso. Então o que poderia acontecer é que as guerrilhas anticomunistas na Polônia, aí sim poderiam acabar sendo sustentadas aí pelo Ocidente, mesmo que de um modo ilegal ou até mesmo na cara dura. Eles poderiam acabar vendendo essas armas por debaixo dos panos para uma resistência polonesa, para algum grupo anticomunista polonês, que provavelmente, né, os soviéticos tentariam fazer o mesmo, sustentando aí guerrilhas comunistas alemãs, né? E isso iria meio que criar aí uma guerra de guerrilha para os dois lados. Então ia ser um negócio irônico, né? Pois
a Guerra Fria ia começar logo na Europa, logo depois da Segunda Guerra Mundial, já com confrontos aí de guerras de guerrilha, espiões iam estar de todos os lados, ainda mais na Alemanha, né, justamente pelo fato de que os soviéticos iam esperar alguma brecha dos Estados Unidos, né, para saber se iria ter algum julgamento, iria ter alguma coisa do gênero. Eu acredito que o julgamento de Nuremberg poderia acontecer, mas talvez não em Nuremberg e sim em algum outro país neutro, talvez a Suíça, no caso, onde, né, os prisioneiros de guerras alemães de alta patente iriam ser enviados para lá, iriam ser julgados lá, né, pois iria ser permitido tropas da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, isso não seria visto como hostilidade nem de um lado nem do outro, né? Porque o Tribunal de Varsóvia, né, os aliados aí ocidentais não iriam se sentir muito confortáveis. O julgamento de Berlim, os aliados soviéticos não iriam ficar muito confortáveis, né? Vai que eles me prendem aqui. Então, por mais que isso fosse causar um problema diplomático, mas ainda assim seria, né, algo, talvez aí um julgamento na Noruega, na Suíça, na Suécia, por aí. E uma outra coisa também que aconteceria era que, eventualmente, talvez um muro poderia ser construído na fronteira aí com a Polônia e a Alemanha, uma vez que o financiamento de guerrilha anticomunista ou anti-ocidente poderia acabar ficando inviável e insustentável a longo prazo, tanto de combater quanto de fornecer armas. Então eles acabariam fazendo uma espécie de muro, colocariam sentinelas, né, fariam algo muito mais, como eu posso dizer, algo muito mais tenso ali na fronteira, justamente para evitar que os grupos continuem entrando e saindo dos países. Então as coisas ficariam tensas ali, mas eu acredito que talvez, né, com muro, com mais guardas, mais vigias e permissão para atirar em todo mundo que tiver do lado de fora aí do muro, ou então cruzando a fronteira sem se identificar de um modo ilegal, eu acredito que isso poderia, por mais irônico que seja, dar uma apaziguada nas coisas, pois ninguém iria querer ser pego. Imagina o peso político que isso aconteceria. Um americano sendo preso, pulando a fronteira aí com a Polônia para enviar arma para grupo anticomunista, ou então um russo enviando armas aí para um grupo de guerrilha comunista alemã. Isso não ia pegar bem para ninguém. Já adiantando um pouquinho, em 1968, na vida real, aconteceu a invasão da Tchecoslováquia, só que como a Alemanha também meio que, entre aspas, participou, deslocou militares, mas não chegou a invadir, e como a Tchecoslováquia também fazia fronteira com a Alemanha Oriental, não era tanto problema assim. Porém, nessa teoria, as coisas ficariam muito mais tensas na invasão. Poderiam acontecer algumas coisas. A União Soviética talvez não iria invadir, uma vez que o Ocidente e a OTAN poderia ver isso aí como uma preparação para uma invasão na Alemanha em duas frentes. Então, iria deslocar muito armamento, OTAN, né, tanques de guerra, mísseis nucleares iriam ser reposicionados. E muito provavelmente eu acredito que, se não tivesse um empacotamento em massa de políticos, e até que chegue um político pró-União Soviética, eu acredito que esse seria o cenário mais canônico. Assim, eles não iriam precisar invadir diretamente, apenas deslocar espiões, sustentar grupos pró-soviéticos, e aí sim ir apagando os políticos aí da Tchecoslováquia até algum ser 100% submisso ao governo de Moscou. Mas lógico, caso eles invadam a Tchecoslováquia de qualquer jeito, a OTAN iria se deslocar para a fronteira, o negócio ia ficar extremamente tenso, ia ser um barril de pólvora, qualquer estalinho em festa junina que disparasse de um dos lados ia ser motivo para começar uma guerra. Então a fronteira ali seria extremamente tensa e ambos os lados não iriam querer isso. Então acredito que a questão de empacotar político até chegar a algum político 100% alinhado com Moscou, eu acho que seria ali o mais canônico.
E de resto, eu acredito que não iriam mudar muitas coisas. Guerra no Vietnã, guerra na Coreia, China comunista, Taiwan, essas coisas eu não acredito que iriam ter grandes mudanças, não. Apesar que hoje em dia, né, a Alemanha não ia ter uma história de ser dividido em dois, um bloco comunista, um outro bloco capitalista. Hoje em dia também iria gerar muito debate. Ah, os Estados Unidos botou a Alemanha e o Japão para dormir, logo os Estados Unidos ganhou a guerra. Ah, a União Soviética foi traída, e isso e aquilo. Então, hoje em dia, os debates também iriam continuar quase que os mesmos, mas com algumas pequenas alterações. Beleza, minha gente? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Não se esqueça de ver as teorias tanto do card quanto da descrição. Me siga no Insta, nas minhas outras redes sociais. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Eu leio todos os comentários, beleza? Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Beleza? Enfim, falou e fui!